E aí, estou trazendo mais um podcast aqui pra vocês. Então vamos lá. Cara, o que eu venho trazer aqui hoje é sobre algo corriqueiro no dia a dia, principalmente para quem convive com pessoas de nível mais baixo. Eu não falo nível social, eu falo nível intelectual, de pessoas que não têm nada para conversar de útil, não têm conhecimento, não querem ter conhecimento e não têm sabedoria porque passa a vida fechado, né, ou fechada para sabedoria. E esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que quer sempre crescer para cima do outro. Para cima do outro, para cima de você, para cima de quem quer que seja. E o que eu quero dizer com crescer para cima de você, né, entre aspas? Eu vou explicar. Esses dias eu me deparei com um colega que eu estudei com ele. E a gente estava conversando ali, eu me deparei com ele rapidamente, eu estava passando na rua, estava indo embora para minha casa, né? Ele estava indo embora para a casa dele e nós nos encontramos no caminho. Ele me olhou e disse, e conversou comigo, disse que passou pela minha rua ali, algumas vezes ali durante aquele dia, eu conversei com ele perguntou o que eu estava arrumando, né? O que eu estava fazendo. Falei, tô pintando ali e tal, né? No dia eu estava pintando aqui em casa, fazendo alguns ajustes, né? E aí, o que acontece é que nós estávamos conversando sobre outras coisas e de repente ele adicionou, ele colocou sem a gente estar falando sobre isso, sem a gente entrar dentro deste contexto. Ele colocou que fez uma colocação que ele ganhava mais de 5 mil reais. Eu não lembro quanto que ele falou, se era 5.800, 5.600, eu não me lembro quanto que ele falou. Não vou entrar aqui no mérito aqui se é mentira, se é verdade, eu sei o que é, mas eu não vou entrar no mérito aqui se é mentira ou se é verdade, porque esse não é um ponto relevante, né? E eu espero que seja verdade, porque é pai de família e eu sempre torço pelo sucesso do próximo, principalmente aqueles nos quais eu convivi. Inclusive, ele chegou a ser um amigo meu, certo? Pelo menos da minha parte, eu considero ele amigo. Se ele me considerava amigo, eu não sei. Mas nós nem estávamos falando sobre isso, ele veio me falar dessa maneira. E ele me falou de uma maneira, de um jeito que na cabeça dele, ele estava me massacrando com aquilo. E aí agora vocês perceberam no âmbito que eu quero entrar, no tipo de assunto que eu quero abordar, e o que eu quero dizer com as pessoas vão tentar crescer para cima de você, para cima de outras pessoas? É isso. Eu dou outro exemplo aqui. Eu me lembro que quando eu estava no meu antigo trabalho, que as pessoas descobriram que eu estudava, né, que eu fazia uns outros trabalhos aí por fora, as pessoas chegavam para mim e o contexto nem tava naquela situação de financeiro, de prosperidade, etc. E a pessoa mudava abruptamente e em direção a mim para falar que tinha aluguel, tinha mais dinheiro e etc. Então, isso acontece entre família também. A minha irmã viveu isso esses dias, que uma pessoa chegou da família e quis crescer para cima dela por causa de um produto doméstico, né? De um eletrodoméstico. Então, isso acontece, cara. As pessoas, elas sempre vão querer crescer pra cima de você. E no sentido de crescer pra cima de você, é de querer mostrar que estão melhores do que você, entendeu? Só que as pessoas, elas não fazem isso simplesmente mostrando o resultado delas. Até porque, se elas mostrarem só o resultado delas, não necessariamente significa que vai estar melhor do que você, mas muitas vezes as pessoas, elas vão tentar te humilhar, mas não diretamente, porque te humilhar diretamente é tentar, né, te humilhar diretamente seria uma afronta pessoal direta. Então as pessoas, elas sempre vão indiretamente. Então crescer pra cima de você é isso que eu quero explicar pra vocês. Isso acontece, né, no ambiente de trabalho, isso acontece no dia a dia. Se você tiver uma família complicada, ou alguns membros da família complicado, não é, às vezes é um ou outro, né, não é todo mundo. Vai acontecer isso. É lamentável, mas acontece. Vai fazer o quê? A pessoa vai chegar e vai querer esfregar na sua cara de um modo ou de outro que ela tá melhor do que você, mesmo que você não esteja tocando naquele tipo de assunto. O que mostra mais ainda que a pessoa, ela quer projetar o ego dela em cima de você ou em cima de quem tá ali na roda, ali no grupo. Eu já vi pessoas projetarem coisas, digamos assim, pra cima de outras pessoas. Só que eu tava ali no meio, prestando atenção e percebi, né, em uma determinada roda de colegas, né? E eu percebi que a pessoa tava querendo projetar o ego dela em cima de outra pessoa, crescer pra cima de outra pessoa. Eu falo crescer pra cima de outra pessoa porque a pessoa, quando ela faz isso, quando aquele assunto não está sendo tocado, quando aquele assunto não está sendo
mencionado, e principalmente porque quando eu sei que a pessoa tem inveja da outra, já aconteceu também de eu saber que uma pessoa tinha inveja da outra, porque implicava com a outra sem motivo nenhum. Aí quando você sabe que a pessoa tem inveja de uma outra pessoa ainda e você vê fazendo isso, aí você pode saber que piorou, cara. Aí que é querendo crescer pra cima mesmo, entendeu? E qual que é a minha recomendação pra vocês pra lidar com esse tipo de gente que quer sempre mostrar que tá melhor do que você, que quer sempre tratar a vida como uma competição de bens materiais? Bom, para lidar com esse tipo de pessoa, você vai ter que praticar muito o autocontrole, você vai ter que ignorar muito e você pode utilizar algumas técnicas. Eu vou explicar para vocês algumas das técnicas que eu utilizo. Na hora que alguém chega para mim querendo, por exemplo, crescer para cima de mim, existe diferença, tá? Eu quero fazer um adendo aqui. Existe a pessoa que ela quer falar, vocês estão naquele contexto de assunto. Isso é óbvio. Ah, cara, eu fiz tal coisa, e você? Aí beleza, tudo bem. Agora, quando você perceber a maldade, que a pessoa ela quer te estraçalhar, né, na questão do ego, que ela quer mostrar que ela tem uma superioridade em relação a você, inclusive eu acho isso muito feio, né? Eu não sei se eu falei aqui, eu nem lembro se eu falei no decorrer do podcast, mas eu acho isso ridículo, porque você definir alguém por bens materiais, por questões assim, rasas, cara, é muito complicado, mas vamos lá. Eu vou explicar pra vocês uma maneira que eu utilizo pra lidar com esse tipo de pessoa. A pessoa chega pra mim e fala assim, não, porque tal coisa, não sei o que, pra me massacrar. Entendeu? Pra me, assim, crescer, me querer dizer que é melhor do que eu. Aquele olhar de maldade, vocês sabem do que eu tô falando. Aquele olhar de maldade, aquele olhar cruel. E eu viro pra pessoa e falo assim, sério, cara, você fez isso? Nossa, que sensacional, que legal, entendeu? E geralmente, aí você passa a ter mais certeza ainda se a pessoa tá na maldade, porque geralmente, quando você faz isso, você desarma a pessoa, porque a pessoa ela fica tipo, pô, mas ele recebeu bem? Eu queria criar uma competição de ego, eu queria massacrar, eu queria crescer pra cima dessa pessoa. Pô, e ele falou desse jeito. Geralmente, inclusive, acontece de algumas pessoas até tomar birra da minha cara e depois falar mal de mim, entendeu? E falar que não gostou de mim, não sabe por quê, tá? Já aconteceu também, inclusive acontece, né? Porque eu não dou, cara, palanque pra esse tipo de coisa, entendeu? Aí a pessoa vira assim e fala, não, porque eu fiz tal coisa e não sei o que e tal. Eu viro e falo, nossa, cara, que sensacional, que incrível, tal, nossa, eu fico feliz demais por você, porque eu realmente fico feliz. Eu fico feliz pela vitória dos outros, né? Todos nós carregamos um sentimento de inveja, de às vezes a gente vê a pessoa conquistando algo, quando a gente tá, por exemplo, no Instagram também, igual a comparação surge, de certo modo, da inveja. Mas jamais desejar o mal, cara. E eu levo isso comigo, entendeu? Eu olho assim e penso, caramba, que legal. Agora eu vou correr atrás e vou batalhar pra evoluir também. Não pra conseguir igual, né? Que aí já é coisa de uma inveja maligna também, né? Do mal. Mas a não ser que seja algo que você quer também. Aí tudo bem. Agora, não só porque a pessoa conseguiu, aí não, que agora eu quero também. Aí já é uma inveja maligna, mas eu olho assim e penso, nossa, cara, então eu vou trabalhar mais. O que eu tenho que fazer? Eu vou procurar evoluir naquilo que eu faço pra poder conquistar. Então é muito difícil as pessoas, elas me desestabilizarem. Na verdade, não vai acontecer e não acontece das pessoas me desestabilizarem com isso, cara, porque eu realmente desejo o sucesso delas. Eu queria que todo mundo tivesse sucesso no mundo. Infelizmente, nem todos vão ter. Não só por questões de sistema, por questões de governo e etc., mas pela mente das pessoas também. Tem gente que fala que isso é papo de coach, mas a gente sabe, entendeu? Eu tive evolução mental, tive evolução intelectual no decorrer do tempo e eu acordei pra muita coisa. E a gente sabe a diferença que a mente de uma pessoa tem em relação à vida dela, em relação à evolução, em relação à melhoria, certo? Então, assim, não adianta a pessoa querer me provocar, não adianta a pessoa querer crescer pra cima de mim porque eu utilizo essa técnica. Eu recomendo pra vocês essa técnica, entendeu? A pessoa chegou pra você, pratiquem ficar feliz. Se você é uma pessoa que não fica feliz, pratique ficar feliz com a conquista dos outros, porque eu acho muito feio quem vê a conquista dos outros e dá por mal empregado, entendeu? Eu acho ridículo. Tem gente aí na internet que vê que o outro conquistou, vai no comentário e despeja aquele tanto de inveja, ou então chega e faz um comentário com inveja. Então não seja esse tipo de pessoa. Mude se você é esse tipo de pessoa. E geralmente as pessoas que querem massacrar os outros com o ego delas, que elas querem mostrar que são melhores, que estão melhores por causa de bens materiais, é uma pessoa invejosa. Então ela vai achar que todo mundo é. Ela vai achar que todo mundo é parecido, porque boa parte da sociedade é, e muito provavelmente boa parte das pessoas que convivem com gente que tem essa característica também são. Então ela vai projetar em você
que você vai ter uma reação abrupta, que você vai ficar estressado, que você vai se sentir humilhado, que você vai ficar calado, porque é a maneira que a pessoa quer pra te humilhar, pra te massacrar, né? Novamente, pra crescer pra cima de você. Então, tem que ficar esperto e tem que procurar ter esse tipo de comportamento mais positivo possível, porque você desarma a pessoa, igual eu disse pra vocês. E se a pessoa ficar com raiva de você, igual já aconteceu, ficar com raiva de mim, saiba que o problema tá com ela, e graças a Deus que ficou com raiva, que se afastou, né, que se desligou de você, porque é uma pessoa mesquinha, vazia, então não tem nada pra acrescentar, né? Eu me lembro, cara, que teve uma vez que chegaram pra um cara lá do serviço, falaram pra ele que eu mexia com investimento. Ele chegou pra mim, a gente não tava falando nada sobre coisas, bens materiais, e ele falou pra mim que ele tinha um lote, tinha um carro, não sei o que, do nada, né? E depois virou pra mim e falou, tipo, naquele tom, você tem investimento, né? Tá ligado? Vocês sabem do que eu estou falando. E eu virei pra ele e falei, nossa, cara, que máximo, que sensacional, pô. Fico feliz demais por você e torço que você tenha mais conquistas. Porque eu realmente torço. Ele não torce por mim. Inclusive, teve outras demonstrações com outras coisas que ele fez comigo que são lastimáveis. Então, eu tenho certeza, eu sei que ele não torce por mim. E geralmente, esse tipo de gente, eu digo pra vocês que é importante ficar esperto, porque a gente não sabe completamente a mente das pessoas, sobre a mente das pessoas. Mas muito provavelmente esse tipo de gente torce até pela morte do outro. Porque vê que o outro tá crescendo ali, tá evoluindo, que a projeção de ego dela, de coisas superficiais não está funcionando, não está tendo efeito no próximo. E aí a pessoa passa a querer a morte da pessoa, desejar a morte. Eu já vi casos assim, eu já vi. Entendeu? Em bairro periférico, principalmente, é desse jeito. As pessoas são desse jeito. Eu nasci em bairro periférico, eu venho de bairro periférico. Infelizmente, eu falo pra vocês, quem vive é diferente. Quem convive ali na realidade sabe que é desse jeito. Entendeu? A pessoa chega e quer te massacrar. Essa pessoa vê que você tá evoluindo, ela cria caso com você. Ela quer mostrar que é melhor do que você. Em tudo, cara, até nas coisas mais bestas, entendeu? Então, ficar de boca fechada, eu aprendi isso no decorrer da minha vida. Fechar a boca, chega, ninguém precisa saber da sua vida. Também, isso aí é uma arma crucial contra esse tipo de pessoa, contra esse tipo de gente. Fecha a boca, não fala nada, não comenta nada da sua vida. E, novamente, para reafirmar aquilo que eu falei, haja com positividade, e principalmente se você agir com positividade genuína. Eu ajo com positividade genuína, a pessoa chega, fala, no sentido de, não falo no sentido de contar com felicidade, etc. Eu expliquei pra vocês, mas no sentido de escrachar mesmo, de querer pisar. Quando a pessoa chega assim, eu simplesmente viro e falo, incrível, sensacional, ótimo, que excelente. Chegaram pra mim, cara, eu me lembro, olha o que aconteceu. Eu tava treinando na empresa pra assumir um cargo lá, que acabou não assumindo, que o cara chegou e me parou no meio do caminho. Eu tava indo pra resolver um problema que tava tendo lá, e ele virou pra mim e falou assim, desse jeito. Eu não conversava com ele, eu não tinha intimidade com ele, eu cumprimentava ele, ia lá, só isso, acabou. Eu tinha acabado de chegar, de trocar de turno. Eu lembro que esse cara chegou pra mim e falou assim, me disseram que você vai ser tal posição aí. Falei, não sei, cara, eu não sei, eu tô treinando. Ele virou pra mim e falou, você tá estudando aí, mas isso não vale de nada não, eu faço tal coisa, eu vendo tal coisa, e ganho tal coisa, eu ganho mais do que aquele cara lá que é supervisor e não sei o que e tal, entendeu? Ele queria me massacrar. Ele queria me massacrar. E nesse dia eu dei uma resposta ruim nele. Eu dei uma catracada nele, né? Porque chegou, me faltou com respeito. Aí vai outra coisa aqui também. Aí eu não sei se você é mais maleável quando as pessoas te tratam com falta de respeito ou não. Mas nesse dia ele falou algumas outras coisas que me faltou com respeito. Então eu dei uma catracada nele. Eu virei pra ele, eu me lembro que eu virei pra ele e falei assim, não, mas meu irmão mexe com tal coisa também. E o meu irmão é um cara bem sucedido. E aí eu já sabia o que ele iria falar. E ele realmente caiu na isca. Ele virou pra mim e falou assim, então, você tem... E rindo, cara, sabe, aquela risadinha debochada e tal. Então você tem um cara, um exemplo de sucesso e tá aí tentando isso aí que você tá tentando. Desse jeito. Eu virei pra ele e falei, cara, exatamente. O meu irmão tem mais sucesso do que você, o meu irmão ganha mais do que você, e mesmo ele me falando pra eu seguir esse caminho, eu não quis, porque eu escolho outro caminho. E você acha que você, que ganha menos que o meu irmão, que tem menos sucesso que o meu irmão, você acha que eu vou escutar você? Eu virei pra ele e falei isso. Sabe o que aconteceu? Depois disso, ele fechou a cara pra mim, entendeu? No momento que ele me ofendeu, que ele me faltou com falta de respeito, estava bom, entendeu? Agora, no momento que eu respondi ele, no momento que eu
coloquei ele no lugar dele, ali, no sentido do tipo, você fica no seu espaço, eu fico no meu, nesse sentido, né? Você me respeita e eu te respeito. No momento que eu fiz isso, ele ficou com raiva, entendeu? Isso mostra que a pessoa realmente ela quer te pisar. Só que eu aprendi que o que eu deveria ter feito? Eu aprendi isso depois. É como eu disse pra vocês. A sabedoria vem, mas você tem que estar aberto pra sabedoria. Sabe o que eu deveria ter feito? Isso que eu falei anteriormente com vocês no podcast. E agora eu contando essa história vai servir de exemplo pra vocês do que não fazer. Não façam o que eu fiz com esse cara. Entendeu? Façam o que eu faço hoje em dia. Sabe o que eu deveria ter feito? Nossa, cara, que legal, que ótimo, cara. Eu fico feliz demais por você. Espero que você fique multimilionário, que você tenha muito mais coisas, que você tenha sucesso. Cara, que show, velho. Ótimo, maravilha. Isso aí, cara. Agora eu tenho que ir lá que eu tô com um problema pra resolver, ok? Valeu? Entendeu? Era isso que eu deveria ter feito. Mas eu não fiz. Mas eu aprendi. E hoje em dia eu faço. Você vai aprendendo e você deve aprender o mais rápido possível, ter autocontrole, dominar, não responder, não discuta. Porque você discutir, você vai estar perdendo o seu tempo. O que adiantou eu dar aquela má resposta nele? Foi prazerosa? Foi prazerosa. Ele ficou calado, desarmado. Observação, ele falou comigo por um tanto de frase, pronunciou um tanto de porcaria pra me ofender. E na hora que eu falei com ele daquela maneira que vocês viram, observaram, ouviram que não foi mal educada, foi firme, ele achou ruim. Mostra que realmente o cara estava completamente na maldade, entendeu? Só quero que ele estava procurando uma briga, uma disputa de ego, né? Mas eu não rendi, não. Depois que eu falei também, eu falei, não, tem que ir ali resolver um problema, tal. Entendeu? Mas o certo era eu ter feito isso que eu faço agora. Não, cara, sensacional, velho. Isso aí, cara, eu fico muito feliz. Espero que você ganhe 5, 6, 7, 10 milhões por mês, cara. Que maravilha, muito bom. Eu tenho orgulho de trabalhar com uma pessoa igual você. Era a maneira que eu deveria ter reagido. Era o modo que eu deveria ter utilizado. Então é isso. Eu vim pra falar pra vocês sobre esse tipo de gente. Acabou que eu exemplifiquei, usei diferentes exemplos, né? E eu espero que seja contributivo, porque realmente vocês, se você não topou com esse tipo de gente na sua vida, você vai encontrar esse tipo de gente. Você vai topar com esse tipo de gente. É desgastante, é chato, é igual eu disse. Geralmente esse tipo de pessoa não tem nada pra acrescentar, é uma pessoa vazia, não sabe falar sobre filosofia, não sabe falar sobre nada de interessante, nada de útil, de agradável. Muitas vezes a pessoa nem pergunta se o outro tá bem, porque não importa pra ela as relações humanas. Ela quer mostrar que ela é superior aos outros, infelizmente, né? Mas acontece, faz parte da sociedade, é a forma como o mundo se desenvolveu e nós temos que nos adaptar, né? Não vamos com esse negócio de querer mudar o mundo, né? Como diz Jordan Peterson, antes de você querer mudar o mundo, garanta que sua casa esteja em perfeita ordem, né? Mude a si mesmo. Igual, eu não posso mudar o mundo. Eu mudei a maneira como eu reajo em relação a essas pessoas, certo? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.